Então vamos lá, galera, começar a nossa aula de conselho de disciplina. Eu vou dividir essa aula em duas, né? É um conteúdo bem pequeno, então a gente pode dividir em duas aulas para não ficar tudo em uma aula só, para ficar mais fácil para a gente, tá bom? Então vamos lá, galera. Muita gente pergunta, né, o que é o conselho de disciplina. Bem, quando você vai contra os preceitos lá do nosso regulamento disciplinar, quando você comete um ilícito, você pode ser processado na esfera administrativa disciplinar, né? E como é que você vai responder, né? Quando é um fato mais grave, quando você comete um fato que ele é mais grave, certo? Que afete a honra pessoal, o pundonor policial, o decoro da classe, você tiver tido uma conduta policial irregular. Então, como foi a coisa mais grave, você pode responder um processo na esfera administrativa, que é justamente o conselho de disciplina. A gente tem também o conselho de justificação para os oficiais, certo? Só que o conselho de justificação, ele não é cobrado na nossa prova para a praça. Então, o conselho de disciplina é justamente o que vai ver a sua capacidade de continuar ou não na corporação. Só, galera, que o conselho de disciplina, ele se aplica somente às praças, tá bom? Ou seja, ele vai apreciar a incapacidade do aspirante a oficial, que é a praça especial, subtenentes, sargentos, cabos, soldados que tenham a estabilidade assegurada. Já vimos sobre a estabilidade, né? Para permanecerem na ativa, bem como dos aspirantes a oficial e das demais praças reformados ou na reserva remunerada de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram, criando-lhe ao mesmo tempo condições para se defenderem. Então, o que é o conselho de disciplina? Né? Você vai responder a um processo na esfera administrativa, você vai ser interrogado, certo? Você vai ter direito à ampla defesa e contraditório, você vai apresentar a defesa, tá bom? Então, quando você comete uma conduta irregular, você é submetido ex officio, ou seja, por força da lei, a esse conselho de disciplina. Então, serão submetidos a conselho de disciplina ex officio, ou seja, a força da lei, as praças, acusadas oficialmente por qualquer meio ilícito de comunicação social de terem procedido incorretamente no desempenho de cargos que estejam investidos, tido conduta civil ou policial militar irregular, ou praticado ato que fere a honra pessoal, a administração, o pundonor policial militar ou decoro da classe. Cuidado, galera. Aqui o reformado também, ele pode responder a um conselho de disciplina, beleza? Não esqueça disso. Então é aspirante oficial e todas as praças, né, que tenham estabilidade assegurada. Pode ser reformado também ou na reserva remunerada, tá bom? Afastado do cargo ou função na forma da legislação policial militar por se tornarem incompatíveis com mesmos ou demonstrarem incapacidade no exercício de função policial militar a elas inerentes, salvo se o afastamento for em decorrência dos fatos que motivem sua submissão ao processo, né? Tiago, eu não entendi aqui. Ele falou, salvo esse afastamento em decorrência da submissão ao processo. Quando ele está respondendo a esse processo, galera, ele pode ser afastado do serviço para ficar à disposição do processo, tá bom? Para ele poder comparecer a todos os atos do processo, beleza? Condenados por crimes de natureza dolosa, né? Ou seja, quando você tem a ação de praticar um crime doloso, não previsto na legislação especial concernente à segurança nacional, em tribunal civil e militar, pena restritiva de liberdade individual até 2 anos, tão logo transite em julgado a sentença, ou pertencentes a partidos políticos ou associações suspensas ou dissolvidas. Você sabe que a associação ela pode ser suspensa ou dissolvida, né? Tem lá na Constituição, né? Suspenso basta uma decisão judicial, né? Para suspender, para dissolver tem que ser uma decisão judicial transitada em julgado, tá bom? Conforme nosso artigo 5º. Por força de disposição legal ou decisão judicial ou que exerçam atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Então, se ele pertenceu a esse partido, né, que foi dissolvido ou suspenso, ele pode ser submetido a um conselho de disciplina. Até porque essa associação ou esse partido político, galera, eles podem estar associados a meios ilícitos, né? Deve estar fazendo atividades ilícitas, tá bom? Perdão, galera.
São considerados, entre outros, para efeito desta lei, pertencentes a partidos ou associação a que se refere esse artigo, as praças constantes no artigo 1º que ostensiva ou clandestinamente estejam inscritos como seus membros, né, ou seja, associados, prestem serviço ou angariam valores em seu benefício, né, da associação do partido político, realizem propaganda de suas doutrinas, tá bom? Então, é considerado, galera, pertencente, tanto faz ostensivamente, ou seja, amostra como clandestinamente, certo? Aqueles que estão associados e inscritos, tá bom? Aqueles que angariam valores, né, em benefício dessa associação e realizem propaganda de suas doutrinas, tá bom? Colaborem também, por qualquer forma, mas sempre de modo inequívoco em suas atividades. Então, aquele que sempre está colaborando com as atividades da associação, tá bom? As praças da ativa, constantes no artigo 1º, ao serem submetidos ao Conselho de Disciplina, serão afastados do exercício de suas funções. Por que ela é afastada, galera? Justamente pelo que eu citei neste momento. Como assim? Ela é afastada justamente para ficar à disposição do Conselho de Disciplina, para poder comparecer ao interrogatório, para apresentar a defesa, tá bom? Então, ela sempre vai ser afastada justamente por esse motivo, ok? Perdão. A nomeação do Conselho de Disciplina, por deliberação própria ou por ordem superior, será de competência do comandante-geral da Polícia Militar do Piauí. Então, quem vai nomear o Conselho de Disciplina é o comandante-geral. O que você precisa saber? Você precisa saber da composição do Conselho de Disciplina e os oficiais, né, que não podem fazer parte do Conselho de Disciplina. O que é esse conselho? É um conselho formado por 3 oficiais, tá bom? Essa é a composição. Então, falando no Conselho de Disciplina, que é a comissão processante, vai ser 3 oficiais que vão julgar essa praça. Galera, desses 3, certo? Tem que ter no mínimo um oficial intermediário, tá bom? Que é o capitão. Vocês lembram da aula do círculo hierárquico. Então, o membro mais antigo do conselho, você tem 3. Você vai ter o mais antigo, você vai ter o do meio e você vai ter o mais moderno, certo? O mais antigo, galera, que tem que ser no mínimo um oficial intermediário, que é o capitão, ele vai ser o presidente, certo? O do meio, certo? Ele vai ser o interrogante, tá bom? E relator. E o mais moderno vai ser o escrivão. Então, lembra da composição. O mais antigo tem que ser no mínimo o capitão, que vai ser o presidente. O do meio vai ser o interrogante relator e o mais moderno vai ser o escrivão, tá bom? Quem é que não pode fazer parte desse conselho de disciplina, dessa comissão processante? O oficial que formulou a acusação. Ou seja, tu é lá subtenente, o oficial te acusou de um fato que tu cometeu, certo? E tu tá respondendo ao conselho de disciplina ex officio. Então, aquele oficial que te denunciou, ele não vai poder fazer parte do conselho de disciplina. É óbvio, né, galera? Os oficiais que tenham entre si com o acusado ou com o acusador, com o acusado, parentesco consanguíneo afim até o 4º grau. Ou seja, o oficial tem parentesco com o acusador, é primo, né? Não pode, galera. Ou até mesmo com o acusado. Por quê? Porque ele pode querer ajudar, né, naquele processo, tá bom? Então não pode. Os oficiais que tenham particular interesse na decisão do Conselho de Disciplina, seja para ajudar o acusado ou para prejudicá-lo. Então, os oficiais que têm particular interesse, não pode participar do Conselho, beleza? Muito importante, galera, o Conselho de Disciplina, ele vai funcionar sempre com a totalidade dos seus membros, em local onde seu presidente julgar melhor indicado para a apuração do fato. Então, são 3 membros, certo? 3 oficiais. Só vai funcionar com esses 3 oficiais. Se não tiver os 3 oficiais, não funciona, tá bom? Então, o presidente vai escolher um local, vai reunir esse conselho, certo? Justamente, né? Esse conselho ele vai ser convocado pelo presidente, né? Que vai escolher o local, a hora, tá bom? Com antecedência e tem que estar presente lá o acusado, tá bom? Conforme diz aqui no artigo 7, ó. Reunido o Conselho de Disciplina, convocado previamente por seu presidente, em local, dia e hora designados com antecedência, presente o acusado, o presidente mandará proceder à leitura e à autuação dos documentos que constituírem o ato de nomeação do Conselho de Disciplina. Ou seja, ele vai ver, galera, ele vai ler os documentos que tem dizendo o porquê que foi nomeado o Conselho de Disciplina, o que de fato ele cometeu para se abrir esse processo, tá bom?
Em seguida, galera, ordenará a qualificação e o interrogatório do acusado. Então ele vai ser interrogado, certo? Vai perguntar os fatos que ele cometeu, tá bom? Então ele vai ser interrogado, vocês lembram, né? Que o do meio, né, vai ser o interrogante, não esqueçam. O que será reduzido a auto, assinado por todos os membros e pelo acusado, fazendo-se a juntar de todos os documentos por este oferecido. Então lembre, a primeira reunião, né, vai ler os documentos que levaram à constituição do Conselho de Disciplina, vai haver um interrogatório, certo? Depois vai ser reduzido ao auto e vai ser assinado por todos os membros do Conselho, tá bom? E depois fazer a juntada de todos os documentos por estes oferecidos. Como assim por este oferecido? Ele já pode apresentar documentos em sua defesa, tá bom? Então já vai juntar todos esses documentos. Quando o acusado for praça da reserva minerador reformado e não for localizado ou deixar de atender à intimação por escrito para comparecer perante o Conselho de Disciplina, o que vai acontecer? Não sendo localizado, a intimação publicada em órgão de divulgação na área do seu domicílio. Deixando de atender a intimação por escrito, a publicação, o processo correrá à revelia. Ou seja, se ele não for localizado, ele é chamado de novo, né? Publicada a intimação, se ele não for, aí o processo corre à revelia. Como assim a revelia? O processo vai correr sem a presença do acusado, certo? Ou seja, ele vai ser processado mesmo que ele não esteja presente, certo? Isso não vai atrapalhar em nada. Geralmente eles nomeiam um defensor dativo para poder fazer a defesa dele mesmo sem ele comparecer, tá bom? Então isso que é a revelia. Aos membros do Conselho de Disciplina será lícito reperguntar ao acusado e às testemunhas sobre o objeto de acusação e propor diligências aos esclarecimentos, né? Sempre vai se ouvir as testemunhas, certo? E os membros do Conselho, né, pode requerir, né, para a pessoa depor, certo? Novamente, e propor diligências. Como assim diligências, né? Novas investigações para esclarecer o fato, tá bom? Ao acusado será assegurada a ampla defesa, tendo após o interrogatório o prazo de 5 dias para oferecer razões por escrito, devendo o Conselho fornecer-lhe o libelo acusatório. Galera, passou dessa fase do interrogatório, conforme a gente viu aqui no artigo 7, beleza? Acabou o interrogatório, abre-se um prazo de 5 dias para ele oferecer, certo, a sua ampla defesa. Ou seja, ele vai se defender das acusações que estão sendo impostas a ele. Então, após o interrogatório, 5 dias para ele se defender. Tá bom? E o Conselho fornecesse o libelo acusatório. Para quem não sabe o que é o libelo acusatório, eu botei aqui, ó. É a exposição escrita, articulada de fato criminoso e de suas circunstâncias, não só elementos como as agravantes, concluindo-se pela declaração da pena e que na forma da lei deve o réu ser condenado. Então, galera, para resumir isso aqui, né, o libelo acusatório só vai dizer, né, o fato que ele cometeu, né, a transgressão aqui no caso que ele cometeu, porque aqui eu trouxe conforme o Código Penal, né? Porque aqui ele já está respondendo na esfera administrativa, tá bom? Então só vai conter as circunstâncias, certo? Resumindo, que nomearam a esse Conselho de Disciplina, tá bom? O Conselho de Disciplina poderá inquirir, né, o acusado ou receber por escrito seus esclarecimentos, ouvindo posteriormente a respeito ao acusado. Então o Conselho de Disciplina ele pode pedir ao acusador, né, a pessoa que acusou, os seus esclarecimentos, né, o que foi que ele viu sobre o fato. Depois ele vai ouvir o acusado, né, para ver o que ele vai dizer a respeito das acusações que estão sendo impostas a eles, tá bom? O Conselho de Disciplina disporá de um prazo de 30 dias a contar da data de sua nomeação para a conclusão dos trabalhos, inclusive remessa do relatório. Então tem um prazo, galera, para conclusão dos trabalhos, tá bom? Então esse prazo, ele é de 30 dias contado da nomeação. Foi nomeado, conta-se ali o prazo de 30 dias, tá bom? Mas pode ser prorrogado, é claro. Como tem aqui no parágrafo 1º, o comandante da Polícia Militar do Piauí, a requerimento do presidente do Conselho, ele pode prorrogar
por mais 20 dias o prazo de conclusão dos trabalhos para efetuar diligências, ou seja, investigações, visando a produção de novas provas imprescindíveis à elucidação dos fatos. Poderá o comandante-geral da Polícia Militar, por motivo de morte do acusado, suspender em qualquer fase os trabalhos do Conselho de Disciplina, por ter cessado os motivos de sua nomeação. Olha, galera, se ele faleceu, é claro que ele não vai continuar o Conselho de Disciplina. O cara faleceu, o cara morreu. Então, galera, pode estar em qualquer fase, a fase de deliberação, a fase do interrogatório, não pode mais continuar. Ele cessa, certo? Aí o Conselho de Disciplina, tá bom? Realizado todas as diligências, o Conselho de Disciplina passará a deliberar em sessão secreta sobre o relatório a ser redigido. Então, o cara foi interrogado, certo? O cara apresentou sua ampla defesa. Então, galera, o Conselho de Disciplina ele vai deliberar. O que é deliberar? Ele vai dar a sua resposta sobre o seu parecer, certo? Vai analisar e, ao final, né, ele vai apresentar um relatório, tá bom? E esse relatório, que é elaborado pelo escrivão, após o Conselho de Disciplina sobre o mesmo, é assinado por todos os membros. E é justamente esse relatório, galera, que vai decidir a vida do praça, né? O que vai acontecer com ele. Então, esse relatório, galera, ele vai dizer se ele é ou não culpado das acusações, certo? Nos casos do item 3 do artigo 2º, levado em consideração os preceitos da aplicação da pena previsto no Código Penal, se está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na situação que se encontra na inatividade, tá bom? Então, próxima aula a gente continua o nosso conselho de disciplina para não ficar tão extenso e a gente finaliza essa parte, beleza? Valeu, galera!